Oi, hoje mais um Pasta e Pauta com um tema bem bacana, gestão de equipe de vendas. Meu convidado de hoje é Thiago Pires, com mais de 15 anos de experiência no segmento e liderança em gestão, em formação de equipe e tudo. Tenho o prazer de receber para trocar essa ideia. Thiago, tudo bem? Tudo jóia? Eu começar falando um pouquinho da tua formação. Você é formado em... Rádio e televisão, comunicação social. Olha só, que bacana. E você, qual que foi tua trajetória aí até hoje? Eu sei que você hoje é líder de equipes de venda, já passou por várias empresas. Você pode contar um pouquinho aí da tua trajetória até chegar aqui? Posso sim. É uma trajetória de altos e baixos, né? Como uma trajetória de um vendedor deve ser. Eu fiz rádio e televisão, mas antes de entrar na faculdade eu fui caixa de farmácia, sabia? Não, tudo novidade pra mim. Fui caixa de farmácia, trabalhei no Grupo Boinaim, trabalhei na Secretaria de Fazenda como menor aprendiz, então tenho um tempo aí de carteira de trabalho já, né? Tem mais de 20 anos em comunicação. E especificamente na área de vendas eu devo ter mais de 15 anos já. E quais foram os segmentos que você passou aí em relação a vendas? Certo. Meu primeiro trabalho como vendedor foi na TV Morena, que é afiliada da Globo, uma empresa do Grupo Zaran. E eu fazia o porta em porta, né? Então trabalhei com comunicação. Na sequência tive uma experiência também em instituições financeiras, trabalhando com comunicação, marketing e vendas, no sistema de crédito cooperativo, que todo mundo conhece como Sicredi. E aí tive uma passagem no marketing, depois fui para o ramo de material de construção, já assumindo a gestão comercial de algumas lojas, junto com as suas equipes e os gestores dessas lojas. E hoje estou como um vendedor um pouco mais experiente, que as pessoas dão o nome de diretor comercial. Ele só é um diretor um pouco mais experiente. Sim. De rádio, televisão, outdoor, jornal, site, revista. O grupo de comunicação tem vários veículos. Então, mais da metade da minha carreira eu trabalhei com venda de comunicação, né? Sempre voltado mais nesse segmento, né? Isso. Mais de 15 anos você falou, né? Mais de 15 anos. Mas você já foi você vendendo na ponta. Hoje você lidera uma equipe, mas você já fui o vendedor. Já foi o vendedor ali. Fui um key account, um executivo de contas. Tem vários nomes hoje em dia, né? Consultor de vendas. Consultor de vendas e tal, mas o meu pai é vendedor, né? Isso, então meu pai é vendedor, meu irmão é vendedor, eu que sou segmento? Vendedor. Meu pai vendeu de tudo um pouco, desde seguros, a carne, calcinha, o que você pensar ele já vendeu. Entendi. E hoje ele trabalha em São Paulo, ele tem uma microindústria e ele vende materiais de beleza, entendeu? Para São Paulo e região. Diferente. Ele mesmo produz e ele mesmo comercializa. Olha só, que interessante. Interessante. Então, desde venda do berço eu entendo o que para que serve, entendeu? Faz parte da nossa vida. Então, para mim foi sempre muito natural a venda, né? Sim, que já tá, você falou, desde o berço ali já tá isso tranquilo, né? Porque para muitas pessoas puxa vida, Nossa. O cara é vendedor, né? E agora, se ele não bater meta, ele vai morrer. Não! Exatamente. Eu acho que a gente tem as fases da nossa vida, né? Que você tem mais agressividade comercial, né? E acho que eu estou numa fase agora mais de comportamental, entendeu? Ajudando as pessoas a se olhar para melhor interpretar-se para interpretar o outro, porque a venda é a arte de você escutar, né? Que o outro precisa para você poder oferecer uma solução. E é a minha percepção. E isso é um desafio, né? Também sou representante, vendedor.
o que você falou é bem, vamos dizer, as principais coisas, e que é um desafio constante a gente escutar para poder interpretar a melhor solução, ou melhor, ou objeções, ou enfim, porque várias coisas. O vendedor, ele todo dia eu aprendi que ele acorda zerado, né? Sim. Todo dia, por mais que ele tenha produzido, no dia ele precisa fazer a parte dele. Sim. Né? Então, assim como o mês também, né? Virou o mês, começou do zero. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Então, se você tem uma carteira, se você quiser conquistar os seus sonhos e atingir os seus propósitos, né? Que você tem escrito como princípios, você precisa novamente começar. Então, a resiliência é muito forte. Sim. O saber sempre para onde estou indo, o direcionamento, foco, estratégia, né? Que são algumas palavras que as pessoas estão usando muito hoje em dia. Sim. Mas escutar qual a estratégia do outro, qual o propósito do outro, qual o objetivo do outro, para você poder caminhar junto com para quem você está vendendo, né? Sim. Porque eu saio de casa, puxa, eu tenho o melhor produto, a melhor solução, e esse cara tem que comprar. Ou não tem que comprar nada, né? Ninguém é obrigado a comprar nada. Exatamente. E assim, você falou, já foi vendedor. Que momento assim que você começou a liderar? Foi na instituição bancária que você começou a liderar a equipe de venda, ou foi lá atrás na TV Morena? Onde? Foi na TV Morena. Eu entrei na TV Morena como estagiário. Uhum. E aí eu tive a oportunidade... isso acho que é uma das alavancas, assim, nunca estar contente, né, com o que você tem, nem de conhecimento, né, nem de estrutura. Sempre ter uma sede, né? E eu tinha uma sede de aprendizado, sabedoria naquela época muito forte. E eu fui me preparar. Onde é que eu posso ter mais rentabilidade dentro de um grupo tão estruturado como aquele? Eu fui me preparar e estudar, e aí quando surgiu a oportunidade eu estava pronto. Entendi. Eu tinha estudado, eu estava fazendo edições não lineares já, porque dentro da minha faculdade se aprende, né? Na primeira faculdade. E aí quando eu fui convidado a assumir uma responsabilidade, eu falei, não, eu quero ser produtor comercial. Você produzia os materiais que iam para a televisão. E aí eu cheguei lá, tinha uma equipe. Ninguém tinha me contado, você vai ter uma equipe lá. Você vai ter um câmera, um cinegrafista, um produtor e um editor de imagens. Uhum. E você vai tomar conta desse pessoal e você tem que produzir. Então, quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. E aí eu cheguei lá, foi a minha primeira experiência com a equipe diretamente em liderança. Entendi. E vamos falar assim, é bem diferente da gente vender e da gente liderar, porque assim, depender do nosso resultado gera uma, vamos dizer assim, uma certa, se você confia, se você está confiante, você só depende de você, e na hora que você depende de um time, fazer o time produzir para que o jogo vença, e você não joga o jogo só, vença se o teu time joga bem. São valores diferentes, né, Norelindo? Por exemplo, eu nasci dentro de um lar de vendedor. Uhum. Então, desde pequenininho, meu pai falava, se vira, vai lá, pede tua água lá, vai lá no caixa, se vira. Então, você aprende a ficar ligeiro. Tipo, conversa, né? Fala, vai lá, se comunica. Se não nasceu quadrado, a brincadeira era essa. Se nasceu quadrado, vai lá e se vira. Sim. E aí, quando você tá com uma equipe, os valores são diferentes, as criações são diferentes. Então, o que para você é muito fácil, para o outro não é. Não é. Né? E às vezes o que te motiva não motiva o outro, o que são palavras-chave para você, gatilhos, não é do mesmo, e de cada um da equipe conhecer isso e fazer esse jogo funcionar é um desafio. Aí né? Tá uma das primeiras chaves, né? Uhum. Para você poder liberar, você tem que conhecer o outro. E o outro é um ser humano. Então, quais são os motivadores desse ser humano, né? Ele tem família, ele não tem família, ele já tem a pirâmide de Maslow, né? Então, ele tem casa própria, né? Como é que é a alimentação dele? Ele tem filhos, ele tem carro, qual é o sonho dele? Qual que é o próximo passo? Né? Que é um problema já com essa nova geração.
Porque a nossa, não sei se você é desse jeito, mas a nossa geração, você é mais sou... novo que eu, não, né? Não, eu sou mais velho que você. Eu já sei. Então, a nossa geração tinha muito claro, né? Casa para casar, carro para andar. E aí tem uma disrupção de alguns anos para cá, né? Então, você não precisa ter mais o teu carro, você tem Uber, você não precisa ter a carteira de motorista, né? São outros valores, São outros valores. E aí, quando você tem uma equipe formada de várias épocas, várias faixas etárias, são vários botões diferentes. E cada um está numa situação diferente. Tem, às vezes, da mesma faixa etária, que nem se falou, com uma situação e outra, e ainda tem as diferenças de faixa etária, com propósitos e projetos e prioridades totalmente... Às vezes, o cara tem 20 anos, você fala para ele, ei meu, quando é que você vai conhecer o mundo? Aí o olho dele brilha. É um gatilho. Entendeu? Agora, se chegar pro senhor lá que tem 45, 50 anos, e aí, quando é que você conhecer o mundo? O cara fala, não, meu, eu tenho que formar minha filha. Essa é a minha prioridade. Então, o mesmo trabalho que você precisa ter para conhecer o teu cliente, você precisa ter para conhecer a tua equipe. Quais são as prioridades de cada um? Porque os botões são diferentes, né? Então, ser uma liderança é conciliar o desejo da empresa, da entidade, da companhia, com os desejos da tua equipe, né? Com os desejos do teu cliente. Porque geralmente eles estão apontando para lados opostos. Entendeu? O crescimento da empresa está indo para um lado, o teu colaborador ele precisa de uma injeção e motivação periódica, e o teu cliente está precisando de um resultado para atingir os sonhos e os objetivos deles. Então são 3 objetivos numa mesa dispostos, né? E interessante, você comentou ali, eles são 3 objetivos e prioridade diferente e em lados totalmente opostos, que você fazer casar isso é... difícil. A relação ganha-ganha a gente fala muito sobre mão dupla, né? E as boas relações comerciais, elas têm que ser boas e lucrativas para sempre ambas as partes, né? Tanto o cliente quanto o vendedor. Transparência, são alguns fatores que fazem com que a relação comercial ela caminhe muito bem. Só que tem alguns clientes que assim, ele está esperando a oportunidade para ele ganhar alguma coisa em cima de você. O vendedor está esperando a oportunidade para ganhar alguma coisa em cima do cliente. E a empresa, às vezes, está esperando a oportunidade para ganhar em cima dos dois. Então, peraí, não é assim mais que funciona. Entendeu? Eu preciso ganhar? Preciso sim, mas eu preciso que o meu vendedor esteja contente, feliz, e que o meu cliente esteja com os objetivos sendo atingidos para eu ter constância, né? Porque vender uma vez todo mundo vende, vender várias vezes é o desafio. Que é construir essa carteira ali. E você vê atendendo a todos dentro da sua prioridade, né? Vamos dizer assim, para que a venda eu conseguir resolver um problema do cliente, criar uma solução para ele, criar uma solução para o vendedor e com isso traga um resultado para a empresa. É isso aí. E como você prefere? Um time mais parecido, pensando agora na liderança e pensando num time. Você prefere eles mais parecido em idades ou eles com mais divergência desde idade, de experiência, de tudo, o time fica melhor? E outra pergunta junto, você prefere eles que eles venham já montando um time, se estivesse montando um time agora, de uma equipe de vendas para a empresa que você lidera, que você é diretor, preferia eles já com experiência ou não? Essa seria a pergunta. Que pergunta, né? Que pergunta. Que pergunta. A base de uma boa equipe é o conhecimento, a sabedoria que ele tem, ou que você vai proporcionar em determinado período. A gente trabalha com equipes multidisciplinares. Então, esse é o meu perfil. Então, quer dizer, Thiago, que você pode ter muita divergência dentro do grupo, idade diferente, sexo diferente, experientes e não experientes, sim.
Inclusive, esse, no meu ponto de vista, é o ideal. Tá? Por quê? Porque eu não tenho clientes iguais. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter alguém que está começando no mercado, que esse cara não tem preconceito nenhum. Ele não tem um conceito estabelecido. Ele não tem carteira também, tá? Sim. Ele começa do zero em todos os setores. Ele começar do zero. Então, só que ele vai tatear e ele vai entrar e bater em portas e ele vai fazer propostas que não são usuais. Entendeu? E aí você vai ensiná-lo com o fazejamento. Cara, e aí, vamos fazer uma proposta junto? Vamos, mas você senta, vai ensinar o cara a fazer uma proposta. A pessoa. E aí nessa montagem de proposta vai surgir coisas que talvez um mais antigo já não, puxa, isso aí eu sei que não dá certo. Só que isso eu só interrompendo, mas é a tua resposta, mas isso é interessante porque às vezes todo mundo que já tem uma certa experiência sabendo que não dá certo, não tentaria às vezes novamente em nova situação, em uma nova apresentação, talvez daria certo. Eu já vi situações de vamos falar de vendedor sem experiência, ele tenta umas coisas que ao nosso ver de uma experiência absurda e que no final ele cria uma nova cultura e um novo jeito de fazer, né? Porque tem, na venda tem alguns pilares, né? E o Flávio Augusto fala sobre as sinapses, né? Então, porque o que a gente está aprendendo aqui são momentos. Momentos. Você está vivendo. E aí o que você lê junta com o que você fala e junta com o que você está fazendo, por isso que a gente fala do fazejamento. Cara, você tem que fazer muita proposta. Por quê? Porque você vai receber muito não. Entendeu? Isso é uma escola, né? É uma escola. E tem um negócio muito interessante, né? Você tem que trabalhar a resiliência no novato, que o mais velho já tem. Entendeu? Então, tem uma história legal, agora não vou saber quem me contou essa história, ou se eu escutei, né? Que é do rebatedor profissional de beisebol. Você já escutou isso? Não. Que assim, tem uma liga americana de beisebol, né? É assim, ó, que o rebatedor profissional, de 10 bolas, ele acerta uma. E ele é profissional. Entendeu? Aí o cara, quando é bom, muito bom, de 10 é 3. Quando o cara é uma sumidade, é uma lenda, de 10 é 5. Então nem quem é lenda acerta 10. Entendeu? Então imagina o cara que está começando. Vai começar a ser profissional. Quando você coloca ele dentro de um time que eu tenho experiência, eu consigo adaptar, eu consigo mostrar para ele caminhos e tal, e eu formo um cara. E a formação é muito importante em qualquer tipo de negócio. O contrário é interessante, porque não é só a liderança que tem que ajudar a formar. Às vezes um vendedor mais antigo, que ele já passou por muita coisa, ele vai lá e fala, cuidado com isso aí, olha, tenha atenção a esse fato, tenha atenção ele se comunica com a equipe, né? Isso. E quando o cara é novo, ele tem muito gás. Quando o cara é velho, ele bate colocado. Entendeu? Então, não é velho no sentido de idade, mas ele é... velho de experiência. Ele é experiente. Então, ele é experiente. Ele falou assim, hoje eu vou fazer uma visita e vai vir um contrato. Entendeu? E o novato, às vezes, tem que fazer 10 para vir um. Sim, ele gasta mais energia. Tem esse lance. Falando sobre resiliência, né? Um vai aprendendo com o outro. Por exemplo... Então, uma equipe mista é colaborativa. Por isso que tem que ter mulher, tem que ter homem, tem que ter negro, tem que ter baixo, branco, gordo, entendeu? Tem que ter tudo. Por quê? Porque o ser humano, ele se enxerga. As empresas estão vendo isso no marketing muito. Né? Eu até ouvi um podcast completando isso, um podcast que as lojas da Amazon, que loja fora, eles têm colocado vários tipos de pessoas para atendimento. E aí eles criam a característica de cada cliente. Dependendo com a característica, o perfil que entrou na porta, já sabe quem do time deles vai atender. Tem o idoso, tem o jovem, todo tecnológico, tem o idoso de 60 anos, tem a mulher, tem o latino, tem cada perfil. E já na hora que entrou o perfil,
O perfil adaptado atende o cliente, porque vai fazer uma linguagem, né? Ele vai se enxergar, né? Tinha o negócio do cluster, né? Então, a loja é uma loja para jovens, então tem que ter jovens atendendo. Mas o ser humano é aspiracional, né? Então ele tá atrás do próximo passo dele. Então, por exemplo, eu que sou jovem, não quero ser atendido por jovem, quero ser atendido por alguém que tem os valores que eu estou buscando. Sim. Entendeu? Assim como o contrário também é real, sabia? Então, a pessoa que tem mais idade, ela quer se manter atualizada. Então, às vezes, é bom ela receber um atendimento de um cara que é mais jovem, porque as referências são outras, os valores são outros. Então, eu sou a favor do time misto, entendeu? Mas um grande desafio, cara, é a resiliência no vendedor. Então, eu queria te falar sobre isso. Porque a resiliência num time misto, ela muda. Entendeu? Ela muda por uma série de fatores. Então, o cara que acabou de entrar, o vendedor que acabou de entrar dentro da equipe, ele é um vendedor que ele não tem, às vezes, a experiência de ficar recebendo não. E o não faz parte do processo de crescimento, de trabalhar as objeções. Ele precisa receber não, entendeu? Só que a nossa vida a gente nunca aprende a receber o não. Nunca é de uma forma natural, vamos dizer assim, pô, né? Gostoso, não é rejeição, né? Fala assim, não é rejeição. E o vendedor que é bom, Neto, ele aprende a trabalhar com rejeição, igual o Flávio ensinou para nós também, que é como se fosse um médico trabalhando com sangue. O não para um vendedor é como se fosse o sangue. Você pensa um médico toda vez que vê sangue desmaiar? É igual um vendedor que escutou um não, não vou entrar mais naquela sala porque eu escuto não. Então, cara, faz parte do nosso negócio. Do não faz parte. E não é só no B2B, no B2C, em toda a relação, toda a cadeia de valor. Você nunca vai acertar todos, né? Imagina não. Se você tiver um produto que ele é unânime, porque por mais que teu produto, que nem se falou, é o melhor produto pelo melhor preço, por situações, tem um cara que não tem interesse naquela coisa, não me interessa. Não preciso. Então você vai tomar. Não faz parte. A gente nem combinou sobre isso, né? Mas eu trabalho num grupo de comunicação. Sim. Eu trabalho na CBN hoje, né? Que é a rádio que toca notícia. Notícia 24 horas, All News. É o Oceano Azul. Quem é que toca notícia 24 horas? A qualquer horário que você ligar nessa rádio, você vai escutar a notícia. Então, eu tenho que ensinar para esse cara que está chegando que o produto dele possui algumas especificações que nenhum outro possui. Tipo, você não tem um concorrente, vamos falar, direto, entregando o mesmo produto que você. Não tem. Então, assim, se isso encaixar pro teu cliente, é fenomenal. Então, o não, ele passa pelas objeções, né? Então, as objeções, elas caem quando a pessoa tem argumento. Entendeu? Por isso é importante o conhecimento, né? Que é a base do nosso início da conversa, né? Eu preciso ter conhecimento. E treinar, cara. Tem que treinar. Treinar. Tem que treinar. E treinar é igual ao lutador de jiu-jitsu, né, meu? Você já viu o lutador de jiu-jitsu treinando lendo? Não. Treinando na prática, né? Pegada. Na pegada. Como eu pego, como eu derrubo. Hoje eu tava passando um treinamento para um vendedor. Tá começando no time agora e ensinando alguns produtos. E aí eu falei para ele, ó, o que eu sempre... bem encaixa aí. Falei, ó, o que eu te disser aqui, talvez 10% você vai absorver. Você vai aprender o que eu tô te falando na hora que você for oferecer, tomar um não, tiver que procurar uma resposta ou sofrer alguma pergunta, alguma objeção que você precisa achar a solução. Aí sim você vai gravar para que serve essa fechadura, para que você serve esse produto tal. Aí sim. É treinando na prática, né? Na prática. E o não vem na prática. Exatamente. Tá. E você falou muito de propósito e prioridade. A empresa tem um propósito, tem uma prioridade. Como você é o interlocutor aí da equipe com o que acontece no gestor de equipe de vendas,
É o interlocutor entre o que a empresa quer e o que o time de vendas fazer ele acontecer. Como levar isso e como fazer a equipe toda comprar essa ideia do que a liderança quer, ou em algum momento também você como gestor tem que dar uma ajustada também até no propósito da empresa e das prioridades? Tem horas que você é um colchão, né? Você recebe o impacto, o primeiro impacto é teu, e você tem que dormir com aquilo e fazer a gestão, entendeu? E tem horas que você precisa ser a ponte, o meio, né? Eu trago informação de um lado e levo para o outro. E como você leva essa informação é como as pessoas vão receber, entendeu? Então, você já viu aquela história do cara que liga pro dono da fazenda e fala assim, ó, patrão, acho que é o cavalo morreu, né? E aí no final da história é a mãe do cara que tinha morrido. O cachorro, começa com o cachorro, né? O cachorro morreu, aí o cavalo, aí a casa pegou fogo e tal, e no final... Então tem assim, eu tenho a informação, e aquela informação que eu estou recebendo tem um objetivo, e eu tenho o receptor aqui, que tem os seus objetivos, né? Então a liderança, a direção comercial, a gerência comercial, a coordenação comercial... O que ela deve fazer é interpretação, entendeu? Porque assim, ó, se eu conheço o emissor ou o receptor dessa informação, eu vou saber como trabalhar, de fazer a digestão para poder levar para a ponta. Porque vem top-down às vezes, né? Faça isso. Exato. Cresça 50%. Aí você fala... Como? Você vai dormir com isso, cara. Entendeu? Não, porque eu chego em casa, desligo o notebook, e aí eu não penso nisso mais. Parabéns pra você. Difícil, hein? Muito difícil. Mas assim, você vai pensar, cara, peraí, se a empresa quer crescer 50%, a remuneração do meu colaborador cresce 50%? Opa, cresce. Então agora achei um jeito de convencer. Tem uma argumentação. Entendeu? Aí o cara que é bom vendedor, ele é um bom gestor muitas vezes. Nem sempre é isso, né? O cara que é vendedor, às vezes ele não consegue cuidar de si e dos outros. Porque ser gestor é cuidar de si e dos outros. E aí, às vezes, nem todo vendedor será um bom gerente. Não, normalmente não. Isso. Só que quando você começa a entender, isso é a minha percepção, tá, Neto? Que tudo é informação. E que essa informação tem tom, cor, momento, tem todo um processo de comercialização da própria meta para a equipe. São momentos, né? Momentos, o jeito. Tem um modelo que eu gosto muito que é construir junto. Era a próxima pergunta minha. Eu sentar com... o meu chefe falou para mim, né? O meu diretor, o dono da empresa, o CEO, cada empresa tem um nome, né? Sim. Nós vamos crescer 50%. Bati, né? Muito animado. 50% nós vamos crescer. Se eu chegar no outro dia e falar assim, pessoal, nós vamos crescer 50%. O cara vai falar assim, esse cara tá louco. Não é assim. Ele tá maluco, cara. Porque o cara não viu que tem Covid aí, não? Que tem lockdown, que tem isso, que tem aquilo, tal. Porque do mesmo jeito que você é bom pra argumentação de vendas, você é bom ao contrário também. Claro. E o vendedor é melhor. O vendedor é melhor. Ele é o isso melhor. Não dá certo. Eu já fiz, isso não dá certo. É a primeira coisa. Você tá louco. Não. Quantas vezes já passamos por isso em várias situações. E você sentar com a equipe e falar assim, vamos construir? Olha, você trazer como é que eu já tenho essa informação dos 50%. Entendeu? Só quero fazer ele chegar nessa ideia sem eu dar essa informação. É um caminho. Já aconteceu várias vezes isso. Olha só, Neto, vamos lá. Quais seus sonhos, quais seus objetivos, para onde é que você vai para o ano que vem? Vamos fazer um plano de desenvolvimento individual junto, tal. Você acha que você consegue aumentar a quantidade de visitas que você faz? Se ele faz 3 visitas por dia e ele falar que vai fazer 6, amigão, ele já dobrou. Ele dobrou sozinho. Você não vai precisar falar para ele que ele vai ter que vender 50%. Não, ele já dobrou. Aí vai pro funil de vendas. Ele tá dobrando a visita, vai dobrar as propostas, dobrar os orçamentos, dobrar a venda. É matemático, entendeu? Então, se você dobrou, você concorda que você vai ter mais resposta, que você vai ter mais isso? Concorda. Então, você constrói junto com a equipe.
E tem várias formas de se fazer isso. Tem jogos educativos, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Michele. Faz muitos anos que eu não vejo a Michele, mas ela tem uma empresa em Campo Grande, ela trabalha com jogos cooperativos, que ela constrói raciocínio com empresa. Então eu já vi muitas vezes o grupo apresentar uma meta maior do que a empresa estava buscando. Já vi várias vezes isso acontecer, entendeu? E já vi o inverso também. O diretor ou o gerente chegar e falar assim, ó, esse é um número, pá, vamos buscar. Aí todo mundo ficou olhando para a cara do outro e falou que vamos buscar como isso, cara? Então a gente vai construir isso aqui agora. Beleza, então vamos construir. Porque assim, você pensar no número sempre global, ele fica muito grande, muito distante, né? Principalmente se a meta é anual, semestral, trimestral, aí você vem diminuindo, mensal, e aí você vem para diária. Na hora que você vem, essa é a estratégia. Você vem dividindo ela. Aí dividir para conquistar. Aí você fala assim, não, vai comer o boi, bife é bife ali, né? Isso aí. Um pedaço a pedaço. E essa ideia que você falou, eu escutei semana passada um podcast do Abílio Diniz, e ele falou uma coisa exatamente isso. Ele falou, você tem construir um time, meta com o time é colocar todo mundo dentro de um ônibus e decidir para onde o ônibus vai. Se você confia no teu time, se você montou um bom time, bota todo mundo dentro de um ônibus e decide para onde vai. É isso aí. Isso aí. Legal, né? E você vai se surpreender com as coisas que saem, viu? Sim. Você vai se surpreender com as coisas que eles... Porque as soluções, elas estão na nuvem, né? É um pensamento coletivo. Tem até uma escola de pensamento empresarial que diz que as soluções estão no pensamento coletivo, né? É o que a gente fala simplesmente que 3 cabeças pensam melhor que uma, né? Então, quando senta 3, são 3 experiências diferentes. 3 pessoas que estão fazendo a mesma coisa diariamente. Eu fiz um exercício um mês retrasado em uma das praças que eu atuo, que a gente precisava construir argumentação. Aí eu levei 3 argumentações. E sabe aquele dia que você tá assim, tô cansado, cara, sabe? A gente é ser humano, hoje eu tô cansado. Não tá com aquela empolgação toda, né? Galera, é o seguinte, a gente precisa vender esse produto. Abri um flip chart lá, vambora. Argumentação. 10 pessoas na sala. Saíram 25. Olha. E eu ia fazer uma reunião com 3. Pô, a força que o todo tem, entendeu? Só que para isso, ele tem um negócio chamado humildade. Que o gestor precisa ter. Ele não sabe de tudo. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente. Às vezes o teu gerente sabe mais do que você. Isso é fato, entendeu? Sim. E você tem que ser... O teu vendedor sabe mais que você. O teu vendedor, com certeza. A gente trabalhou com material de construção. Sim. Enquanto eu não fui fazer arquitetura para entender o que era um problema hidráulico, eu não sabia, né? E aí trabalhava a outra ponta, o ser humano. Sim, você vai tocando ele de outra forma. Pessoas, você não conhece o que ele conhece de produto, mas você conhece de gestão, de gente. A minha primeira reunião na Sertão foi essa. Falei, galera, vocês acham que eu realmente não entendo de material de construção, mas eu gosto e entendo de gente. Isso, hein? Entendeu? Então, acho que um líder precisa gostar de gente. Precisa gostar, entendeu? Se aquele cara, assim, a minha esposa brinca, né? Eu acordo dando risada, já contando piada e nananã, e ela fala assim, cara, isso me dá uma preguiça às vezes, Thiago. Acordo tranquilaço, entendeu? Chego lá feliz. Durante o dia você vai tomando umas pauladas, né? Vai te gastando, né? Rose e tal, mas no final do outro dia já secou tudo, você começa de novo. Porque tem que ser resiliente, né, cara? E tem muito a ver a capacidade de você ser resiliente com os seus resultados. E tem que estar alinhado, né? Isso aí, tem que estar realmente alinhado. E como você constrói? Eu sei que você é um cara que gosta de desafios na vida pessoal, na vida profissional. Você me contou algumas coisas aí que você tem uns projetos bacana. E como você constrói seus objetivos, metas aí e as divide com a sua equipe? Vem de cima ou às vezes normalmente o que a empresa precisa é até menor do que tu? Ou você sempre quer fazer um pouco mais? Depende muito da situação. Acho que nós temos que ser adaptáveis, né? Então, por exemplo, hoje estou dentro de uma empresa
que a gestão, a diretoria executiva é muito participativa, entendeu? Então, você não precisa inventar a roda. Você tem que pôr a roda para girar, entendeu? Entendi. Porque os produtos estão postos, as oportunidades estão colocadas. Então, é muito mais ritmo, observação de mercado na construção. A gente está construindo agora 2022, o planejamento 2022. E aí a minha liderança falou assim, e aí, quanto vai ser a meta de 2022? E aí joga na tua mão. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Então há mais de 10 anos isso acontece. Qual vai ser a meta do ano que vem? É o dono da empresa te perguntando. O que vamos vender? O que nós vamos vender? Quanto vamos vender o ano que vem? E aí o quanto vem do quê? O que nós vamos vender? Entendeu? E aí como é que... Aí a grande vantagem é você saber interpretar, né? Então você está falando, como é que constrói, né, os meus objetivos, as nossas metas? Então ele vem muito do quê? Do que nós vamos apresentar. Vender, do que eu vou apresentar e como eu estou posicionado no mercado, meu produto e tudo, né? Eu olho sim o mercado, por exemplo, então eu vou atrás de Fundação Getúlio Vargas, vou atrás de Dom Cabral, eu vou atrás de como é que vai ser o crescimento do Centro-Oeste, como é que vai ser o IPCA, como é que está o dólar, entendeu? Porque eu trabalho hoje com todo o mercado. Então, trabalho de educação, trabalho em varejo, veículo de comunicação, trabalho né? com Tudo, todo né? mundo. Então, tem muitas coisas que influenciam, né? Então, quando você monta, quanto vai ser o PIB do ano que vem? 0,36. Quanto vai ser o IPCA, o índice de preço ao consumidor? Quanto o Centro-Oeste vai crescer? 5,47. E aí você vai fazendo uma junção desses números, porque a gente tem que caminhar para frente. Sim. Então, uma coisa que você aprende na venda não existe meta baixa. Eu vendi 50 mil ano passado, esse ano a meta é 40 mil. Cara, não existe isso. Não existe. Não existe. Por quê? Porque só a inflação comeu. Sim, você tem que andar o tempo todo para frente. Vamos falar assim, temos a inflação de 10% no ano passado. Se você fizer 10% a mais esse ano, no máximo você corrigiu a inflação, não cresceu nada. É isso aí. Então, para se montar, aí você vem de baixo, né? Primeiro da tabela comercial. Se você está falando de insumos, né? Como você compra, de quem você compra, né? Então, o dólar vai influenciar? Em quantos por cento o dólar pode influenciar isso? Aí você marca aquele percentual. Eu não trabalho com dólar, eu só trabalho com IPCA. Então, vou ajustar minha tabela. Então, só o ajuste da tabela, automaticamente, ele já faz uma progressão na venda, né? Então, o que a equipe tem que estar comprometida em vender a mesma coisa que vendeu no ano passado, no mínimo. E aí o crescimento vem naturalmente. Aí você fala assim, mas o Centro-Oeste vai crescer. Dentro da balança comercial, você percebe que o agronegócio sustenta o Brasil. E o Centro-Oeste é o celeiro. Mato Grosso do Sul é de 6% a 7%, dependendo do produto é maior, dependendo do produto é menor. Mas a gente pode dizer que dentro do Centro-Oeste a gente não chega a 10%. Então eu tenho que pegar essa fatia, entendeu? Dividir, fatiar, que é aquilo que a gente conversou, dentro de uma sazonalidade. Como é que foi meu passado, por mês. Então, qual é a representatividade de cada mês dentro da minha pizza, definir bimestre, trimestre, e quais serão os produtos novos que eu vou inserir, quais são as novidades para o meu cliente poder comprar mais, ou poder renovar o que eu já tenho. E aí tudo isso você joga no liquidificador, bate, depois você planilha. E aí, por exemplo, hoje a gente estava conversando com a minha coordenadora comercial, e eu falei, eu vou explicar o raciocínio, entendeu? Porque a meta, ela vem de um raciocínio. Você consegue entender, amiga, que é a minha brother, né? Que aqui, não posso falar o nome, né, cara? Porque vai que amanhã ela é minha liderança ou eu sou. Então, assim, você consegue entender que a gente vai precisar crescer isso aqui? Porque sai de um raciocínio e fica lógico, né? Lógica, você trabalha com lógica. Cara, o seguinte, o arroz cresceu tantos por cento, o feijão tá tanto, a carne tá assim, entendeu? Como é que a gente vai vender a mesma coisa e ganhar o mesmo salário? É impossível. E o vendedor é a melhor profissão do mundo. Por quê? Com certeza. Porque atualizado
online, cara. Ele não, tipo, só... Ele não precisa esperar um ajuste de salário. Ele vai ter ajuste... na hora que ajustou o produto, ajustou o salário dele. É isso aí. É online, você falou. É online, cara. Então, assim, aí eu mandei a proposta. Se o cara tem uma proposta de 6 meses, mantenha uma linha direta com o teu cliente, explicando para ele o que está acontecendo no mercado. Ele é inteligente, ele vai entender, né? Porque se o produto dele... se a gasolina mexeu... Cara, a gente está falando de transporte. Eu estava tendo uma reunião com um grande cliente nosso, falando sobre logística. Cara, a logística tem um impacto muito grande na nossa produção. Muito grande, muito mesmo. Em tudo, né? Em tudo. Você lembra aquela greve dos caminhoneiros? Como é que foi o caos? Sim. E aí vai parar. E a gente foi com aquele receio. Então a logística impacta demais. Então se você tem uma gasolina, um diesel 10%, 0,5%, 0,3%, 0,4%, o impacto é direto em tudo. Tudo, não existe nada. Não tem um copo aqui que chegou aqui sem ser transportado, não tem uma xícara, não tem um microfone, não tem nada que não chega por um transporte, né? Então, esse processo da montagem, quando tem lógica e entendimento, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Hoje eu fiz isso com um vendedor. Ah, é? Falou, como é que você dobrou minha meta? Eu não dobrei. O cara já toma um susto primeiro assim, né? Você dobrou minha meta. Não, você dobrou minha meta, cara. Olha aqui, eu pedia tanto. Vamos lá. Segue comigo o raciocínio. Quantas propostas você tem na rua? Ele falou, X propostas. Quantas dessas propostas vão fechar que eu... Porque daí a distância sabe, né? do diretor comercial, do coordenador comercial, é uma situação. Pequeno. Você tem que estar acompanhando. Por quê? Se você não está acompanhando, você não sabe defender. Aí ele falou, só dessas propostas aqui, você bate tua meta e passa 30%. É verdade. Aí você vê, com argumento e com raciocínio. E acompanhando, cara. Porque não pense que é uma planta, você tem que estar junto, tem que estar molhando. Pô, choveu demais nela, tira ela da chuva um pouco. Muito sol nela, tira ela do sol. Ela tá gostando daquele lugar, ela não tá gostando. Você está formando uma pessoa, ajudando a formar um profissional. Então você não pode largar lá, fazer reunião de manhã, reunião à noite. E aí, vendeu quanto? Não, você tem que dar argumentos, você tem que dar treinamentos, você tem que acompanhar, tem que fazer a tua parte. O cara vai estar fazendo a parte dele. Mas se você não fizer a tua parte, vai ficar mais difícil dele conseguir. Porque se você está na posição de diretor comercial, de gerente comercial, de coordenador, é porque você é um vendedor mais experiente. Sim. Se você deixar o cara solto na braquiária, como a gente fala aqui na MS, o que vai acontecer é que você vai distanciar. Mas, Anorelino, tem um negócio interessante. Nem tudo são flores, né? Não. E eu já errei muito. Por isso, assim, eu acho que você tem muita autoridade para falar desse tema pela experiência mesmo, que não é simples assim, né? Não, eu já errei muito, cara. Muito. E a gente só aprende errando. Sim. Entendeu? Já errei nas relações, errei na gestão, né? Errei na contratação. Nas avaliações. Errei na demissão. Entendeu? Já errei bastante. Só que assim, eu tenho sempre duas escolhas, né? Pô, não vou mais errar, significa que eu posso não fazer mais nada novo. Né? Errei, mas vamos fazer os erros novos, né? Vamos meter os novos erros. Pô, você já fez, você já errou, você vai manter esse mesmo erro? Mas pode ser que dessa vez esteja um resultado diferente. Então tem que... Porque não é uma ciência exata, né? Não tem. Venda não é ciência exata. Às vezes aquele remédio para aquele não deu certo, não salvou. Agora o mesmo remédio para outro pode ser que salve. Com certeza. Certo. E pra gente concluir, queria que você dissesse assim, qual que é o maior desafio e qual seria o passo a passo aí. Eu acho que dentro do podcast você comentou, mas só pra gente finalizar, o maior desafio e o passo a passo para quem estivesse começando com liderança em vendas. Liderança, cara. Tem muita gente que fala, né, que o líder tem que estar lá na frente, puxando a carroça na frente de todo mundo e apontando o espaço. Eu não sou dessa vertente, tá? Eu entendo que o líder, ele tem que ver o que as outras pessoas não estão vendo. Esse é o meu ponto de vista. E
para você ser uma liderança, nem sempre a liderança será... Tem outra máxima também que eu não curto muito. Que é assim, as pessoas têm que te amar, entendeu? As pessoas têm que te seguir e tal. Cara, isso aí muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona. Porque o líder é o cara que não é amado. Normalmente, ele tem que ser respeitado. E não é o respeito do medo, né? É o respeito da inteligência e da sabedoria. Pô, eu vou perguntar pro Neto porque o Neto viveu mais coisa, entendeu? E como é que você faz, no meu ponto de vista, o caminho para se tornar uma liderança? O caminho para se tornar uma liderança é, primeiro, não tenha medo de errar, entendeu? Segundo, busque realmente o conhecimento, né? Porque o conhecimento técnico ele te dá base para o avanço estratégico, né? E um cargo de liderança ele é estratégia, entendeu? Sempre é. Desde o momento da construção da proposta, de quantos por cento nós vamos dar desconto, se a gente vai oferecer, se nós não vamos oferecer, se não é o momento de ligar para aquele cliente, entendeu? E isso só acontece com a experiência. Então, não tenha medo de ser líder. Eu tenho várias pessoas que passaram na minha carreira que ficavam naquele momento assim, puxa, mas eu sou tão bom vendedor e aí eu vou ser liderança, eu vou deixar... Cara, primeiro não pode ter medo, entendeu? Não pode ter medo. E tem muita gente que é boa liderança e não é bom vendedor, entendeu? Porque sabe fazer o time jogar. Sabe fazer o time jogar. E aí, às vezes fazer o time jogar não quer dizer passar... que você sabe jogar. E não quer dizer que você sabe jogar, justamente, entendeu? Você tem que ter experiência. Já joguei, eu sei como é que funciona, entendeu? Eu sei os atalhos, eu sei como é que funciona. Mas a minha principal dica é assim, não tenha medo de errar, não tenha medo de se arriscar, né? E o conhecimento e a sabedoria, ela tem que ser perene, então tem que ser uma busca constante. Porque a atualização, ou você se atualiza ou você se atualiza, porque você chegar na frente de um cliente e ele está mais atualizado que você, tem um grande risco dele não te receber mais, entendeu? Você está perdendo o tempo dele, gastando o tempo dele. Gastando o tempo dele. Então isso vale para o vendedor também, mas vale muito para a liderança. Vale muito para a liderança. Porque às vezes o vendedor vai... vou trazer meu diretor. E aí? O cara tá... E às vezes ele agendou a visita, conseguiu o agendamento porque ia trazer o diretor. Aí o cara... E às vezes só tem porta que só o diretor abre. Entendeu? E aí o diretor abre a porta e você chega lá e não está preparado. Então o conhecimento e a sabedoria é fundamental. Então os passos, do meu ponto de vista, tem que passar pela venda. Na última experiência que a gente teve, a gente trabalhou junto assim. Sim. Para virar gerente, o cara tinha que ter passado no mínimo 6 meses na venda. Entendeu? Pô, ele não bateu meta 1 mês, mas ele se desenvolveu, ele entende o processo. E o vendedor precisa entender o processo. E o líder precisa entender esse processo. Para quê? Para poder auxiliar. Manter o processo. Antes de você reescrever, porque a gente chega numa fase, né, Neto, que a gente está reescrevendo os processos. Entendeu? Como é que eu facilito para o vendedor? Eu só consigo facilitar para o vendedor se eu já vendi. Se eu não vendi, não tem jeito. Então é muito difícil não ter uma experiência e já ser uma liderança em venda. Não importa se vai ser o melhor vendedor ou o pior vendedor. Mas tem que ter experiência. Mas tem que ter experiência. Tem que se arriscar na venda. Meu ponto de vista, entendeu? Legal. Obrigado. Legal? Obrigado. Show de bola. Tá? Eu achei fantástico o tema aí e a nossa conversa. Tá? Que Valeu. bom. Eu que agradeço, né? O primeiro podcast aí que eu participo. Que legal. Que legal. Inclusive eu vou montar esse produto lá na CBN e vou vendê-lo. Tá certo. E aí só te pedindo aí para você dizer onde que a gente encontra, Instagram, LinkedIn. Legal. Meu LinkedIn é Thiago_Pires. Né? O Insta é Souza e _TT Thiago. Né? Valeu, Thiago. 2 T's, Thiago com 2 T's. Legal? Valeu, obrigado. Show de bola. Um abraço. Obrigado, cara.